Olá, meu nome é Edmilson de Souza e você está no canal Conectados com Jesus. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a cura da sogra de Pedro. Veremos o que Jesus fez por ela e qual foi a sua reação após ser curada pelo Senhor Jesus. Fique aqui até o final deste vídeo, que vamos te dar uma dica muito importante que com certeza vale ouro. Mas antes de começarmos o vídeo, vou te fazer uma pergunta. Você já é inscrito aqui no canal? Não? Então, clique abaixo deste vídeo e se inscreva em nosso canal. Encontramos o relato da cura da sogra de Pedro nos livros de Mateus, Marcos e Lucas. Mas nenhum dos três escritores informa o nome dessa mulher, apenas identificaram-na como a sogra de Pedro. Mateus, Marcos e Lucas nos apresentam detalhadamente qual era a condição física em que ela se encontrava. Aclamada Mateus capítulo 8 versículo 14 Marcos capítulo 1 versículo 30 Ardendo em febre Mateus capítulo 8 versículo 14 Com febre Marcos capítulo 1 versículo 30 Febre muito alta Lucas capítulo 4 versículo 38 Enferma Lucas capítulo 4 versículo 38 Observe que a situação que essa mulher se encontrava não era nada estável. Febre alta é um sinal de que algo está fora do normal acontecendo em nosso corpo. Os médicos advertem que a febre é sempre um motivo de preocupação, por ser um alerta de que alguma infecção pode estar se iniciando em nosso organismo. Geralmente, quem tem febre alta pode sentir vários sintomas, e entre eles, alucinações, irritabilidade, convulsão, calafrios, dores musculares, fadiga, falta de apetite, diarreia e etc, etc. É provável que a sogra de Pedro tenha sentido algum desses sintomas, ficando desta forma, acamada e trazendo preocupação aos discípulos. O quadro era esse: a sogra de Pedro era a vítima e a febre alta a causa da sua enfermidade. Temos que levar em conta que antigamente as doenças eram vistas com outros olhos, pois as pessoas não tinham conhecimento técnico das enfermidades. Diante da gravidade do problema, Jesus não hesita em ter misericórdia daquela mulher. Era sábado. Ele ensinava a manhã toda na sinagoga e estava fatigado. Mas isso não constituiu um obstáculo para atender quem estava precisando de socorro. Não existe circunstância alguma que o impeça de socorrer o aflito. Não há horário, não há dia, não importa quantas pessoas estejam no momento, se são 4, se são 5, se são 10, ou até mesmo se é apenas uma febre alta. Se existem problemas, devemos contar-los ao Senhor Jesus. Foi assim que os discípulos encararam a situação. Existe algo que não está bem nesse ambiente, mas Jesus está na casa. Aleluia! Meus irmãos, quando estiver algo errado na sua casa ou na sua vida, antes de você tomar alguma atitude, chame o Senhor Jesus para estar à frente do seu problema. Não sabemos por quanto tempo o Senhor Jesus olhou para a sogra de Pedro. Talvez esses segundos tenham sido inquietantes para os discípulos. Fique imaginando o pensamento dos discípulos naquele momento. O que será que Jesus vai fazer? Será que vai curá-la? O mestre estava ali como um médico atencioso que observava o seu paciente antes de medicá-lo. Jesus vê, glória a Deus. Não escapa nada dos seus olhos. Os deuses fabricados pelos homens têm olhos, mas não veem. Mas Jesus vê. Seu olhar consegue enxergar o que a medicina, com sua avançada tecnologia, não enxerga. O Senhor Jesus Cristo poderia simplesmente ter dado uma palavra de onde ele estava, e aquela mulher seria curada, mas ele preferiu achegar-se a ela. Muitas vezes, não entendemos o trabalhar de Deus, porque acreditamos que ele age apenas de uma maneira. Porém, devemos entender que o mestre tem as suas estratégias e sabe usá-las sabiamente em cada ocasião.
Assim como nessa ocasião o Senhor Jesus tem um propósito em se aproximar daqueles que estão impossibilitados de irem até Ele, ou seja, biblicamente falando, a presença do Senhor Jesus é a marca do cristianismo ali. Os discípulos puderam sentir de perto o significado do nome Emanuel, isto é, Deus é conosco. Aleluias! Jesus parou ao lado da cama dela. Essa atitude do Senhor Jesus é precisamente a de qualquer médico solidário e gentil. Nesse momento, ele pega a mão dela e com autoridade repreende a febre. Há algo curioso nessa passagem. Lucas, como médico e detalhista, foi o único que escreveu a repreensão da febre. Jesus mandou que a febre a deixasse da mesma forma como ele falou com o vento e as ondas. Imediatamente a febre a deixou. Agora curada, aquela mulher estava habilitada a se levantar daquela cama. Primeiro, porque o problema já havia lhe deixado. E segundo, porque Jesus tomando-a pela mão. A sogra de Pedro se levantou imediatamente. Embora uma febre alta e longa normalmente deixe a pessoa muito fraca, a cura foi instantânea e completa. Ela começou a servir imediatamente e assim continuou. Por fim, ela passa a servir a mesa para o Senhor Jesus e seus discípulos. Conclusão. Nessa passagem, aprendemos uma cura simples, porém significante para o Senhor Jesus. Ele sabia que essa mulher era importante para Pedro, e quando ela precisou, ele a socorreu. Diferente do que muitos imaginam, não é porque estamos servindo a Deus que nós ou pessoas da nossa família estão isentas de enfermidade. Deus permite-as para manifestar a sua glória. A febre representa os problemas diários que nos acomete e nos deixa prostrado, cabisbaixo, cansado. Por causa dela, aquela mulher não estava nem conseguindo fazer suas atividades básicas de sua casa. A cama era a sua fronteira. A reação de Pedro e dos outros é de contar a Jesus. E você, quando os problemas vêm, qual a sua reação? Conte a sua situação ao Senhor Jesus. É muito comum no meio cristão ver crentes, ao ter um filho ou uma mãe enfermo, ao invés de rogar por ele, o Senhor Jesus, busca primeiro refúgio nos médicos. Não podemos desprezar a medicina, pois foi o nosso Deus quem capacitou os médicos. Porém, não devemos esquecer de que o médico dos médicos é o nosso Senhor Jesus Cristo e ele continua operando. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. Chame pelo nosso Senhor Jesus Cristo e ele não tardará em se aproximar. A cama não é o nosso lugar. Deus quer nos ver de pé, agindo, trabalhando. Por isso, ele pega em nossa mão, repreende todo obstáculo espiritual. Só assim, nós temos forças para nos levantar e servir. Assim como tem pessoas enfermas espiritualmente, existem pessoas enfermas fisicamente. Só que nós categorizamos ou é tudo espírito ou é tudo físico. Existem pessoas com problemas espirituais sérios e para estes basta a palavra de Deus. Se a pessoa recebeu a palavra de Deus e não se sentiu aliviada, tem alguma coisa errada. Ou ela não absorveu essa palavra com convicção e fé, porque esses espíritos não podem com a palavra de Deus. Muitas vezes, precisamos que algo nos aconteça para que possamos servir. Você acha que se a febre não tivesse deixado a sogra de Pedro, ela teria forças para se levantar e servi-los? No decorrer da sua vida, você vai ter muita dificuldade. Mas não se esqueça de servir após obter a vitória sobre essa dificuldade. Você é uma peça importante no reino de Deus. E não pode desperdiçar o que ele fez por você fazendo outras coisas. Por isso, sirva a Deus com gratidão, sabendo que sempre pode contar com a ajuda dele. Queremos agradecê-lo por sua audiência em nosso canal. E a dica que vamos te dar é: no decorrer da sua vida, você vai ter muita dificuldade. Mas não se esqueça de servir após obter a vitória sobre essa dificuldade. Você é uma peça importante no reino de Deus. E não pode desperdiçar o que ele fez por você fazendo outras coisas. Por isso, sirva a Deus
com gratidão, sabendo que sempre pode contar com a ajuda dele. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.